Você já ouviu uma história de cavalo que parece coisa de filme? Imagine um momento em que o perigo surge de repente e o único herói capaz de salvar uma vida não é um humano, mas sim um cavalo corajoso. Essa não é apenas uma história comum. É um relato emocionante de lealdade, instinto e coragem. Hoje você vai conhecer Raio, um cavalo que desafiou o medo e arriscou tudo para salvar uma criança indefesa. O que aconteceu naquele dia foi simplesmente inacreditável. Prepare-se para uma jornada cheia de adrenalina e emoção, que prova que os animais são muito mais do que pensamos. Eles sentem, protegem e, às vezes, se tornam verdadeiros guardiões da vida. Se você ama histórias reais e quer se surpreender com um ato heróico impressionante, já deixa seu like e fica até o final, porque essa história de cavalo vai mexer com o seu coração. Nos arredores de uma fazenda pacata, cercada por campos verdes, vivia um cavalo chamado Raio. Forte, imponente e com um pelo brilhante como o ébano, Raio era o fiel companheiro de uma menina chamada Sofia, de apenas 7 anos. Desde pequena, Sofia adorava cavalos. Seus olhos brilhavam sempre que montava Raio e sentia o vento no rosto enquanto ele galopava suavemente pelos pastos. O vínculo entre eles era mais do que especial. Raio parecia entender cada gesto da menina, protegendo-a em todos os momentos. Os dois eram inseparáveis. Sofia passava horas escovando sua crina, alimentando-o com cenouras e contando-lhe histórias, como se ele pudesse realmente compreendê-las. Mas nenhum dos dois imaginava que esse laço um dia seria testado de forma extrema. Aquele que sempre foi apenas um amigo e companheiro, logo se tornaria um verdadeiro salvador. Em um dia comum, algo inesperado aconteceu, e Raio teria que agir rapidamente para proteger sua pequena amiga do perigo iminente. Era uma tarde tranquila de primavera. O sol brilhava intensamente no céu azul, e o vento leve balançava as folhas das árvores ao redor da fazenda. Sofia, como de costume, brincava perto do estábulo, enquanto Raio pastava calmamente. Tudo parecia normal. Mas como a vida gosta de surpreender, algo fora do comum estava prestes a acontecer. No horizonte, nuvens escuras começaram a se formar, trazendo um prenúncio de tempestade. Sofia, distraída com uma borboleta que voava ao seu redor, não percebeu a mudança repentina no tempo. Raio, por outro lado, já estava inquieto. Ele sentia que algo estava errado. De repente, um estrondo ecoou pela fazenda. Um trovão poderoso cortou o céu, fazendo os animais se agitarem. Raio relinchou alto, batendo os cascos no chão, como se tentasse avisar Sofia de algum perigo. Mas a menina, curiosa e corajosa, continuou brincando, se afastando cada vez mais da segurança do estábulo. O perigo estava próximo e ninguém parecia notar. E agora? O que será que vai acontecer? O instinto de Raio está gritando, mas Sofia ainda não percebe o perigo. Será que ele conseguirá protegê-la antes que algo terrível aconteça? Se você chegou até aqui, é porque essa história já prendeu sua atenção. E eu garanto, o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Mas antes de continuar, me ajude a levar essa história para mais pessoas. Deixe o like agora. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena e faz com que ele recomende para mais gente. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história incrível como essa. Ative o sininho, porque nas próximas histórias você vai se surpreender ainda mais com a inteligência e a coragem dos animais. Se você ama uma boa história de cavalo e quer saber o desfecho dessa, fica comigo até o final, porque o momento mais intenso está prestes a acontecer. Enquanto Sofia seguia distraída, algo muito mais assustador se aproximava. A tempestade não era o único problema. Em um trecho da fazenda, um barranco profundo separava a terra firme de um rio caudaloso. As chuvas dos últimos dias haviam tornado as margens instáveis e perigosas. Qualquer passo em falso poderia ser fatal. Sofia, sem perceber, foi caminhando cada vez mais perto do precipício. O solo úmido e escorregadio era uma armadilha invisível. A menina olhava para o horizonte, maravilhada com as nuvens dançantes no céu, sem perceber que estava se colocando em um perigo mortal. Raio, no entanto, sentiu o perigo antes de qualquer um. Ele parou de pastar e ergueu a cabeça, seus ouvidos girando atentos ao menor som.
O instinto protetor fez seu coração disparar. Ele sabia que algo estava errado. Sofia estava em perigo, e ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Sofia deu mais um passo em direção ao barranco. O solo cedeu levemente sob seus pés, mas ela não percebeu. Seus olhos estavam voltados para o céu, completamente alheia ao fato de que bastava um deslize para que sua vida corresse um risco imenso. Foi então que o inesperado aconteceu. Um raio rasgou o céu, acompanhado por um trovão ensurdecedor. O susto fez Sofia dar um passo para trás. Mas em vez de recuar para a segurança, seu pé encontrou um pedaço de terra solta. O chão se desfez sob ela. Por um instante que pareceu uma eternidade, o tempo parou. Sofia abriu os braços, tentando recuperar o equilíbrio, mas seu corpo começou a tombar para a frente. Um grito de desespero ecoou pela fazenda. Ela estava prestes a cair no precipício. Raio viu tudo acontecer em frações de segundo. Seu coração disparou, e antes que alguém pudesse reagir, ele tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele não deixaria sua pequena amiga cair. Raio não hesitou. Com um relincho estrondoso, ele disparou em direção a Sofia. Seus músculos se contraíram e seus cascos golpearam o chão com força enquanto ele acelerava. Ele precisava alcançá-la antes que fosse tarde demais. A menina estava à beira do precipício, prestes a ser engolida pelo abismo. Mas Raio, guiado por puro instinto, sabia exatamente o que fazer. Seu corpo se lançou para a frente, como uma flecha cortando o vento. O tempo parecia desacelerar à sua volta. Com um salto impressionante, Raio se colocou entre Sofia e a queda. Usando o focinho e a cabeça, ele empurrou a menina para trás com um movimento firme. O impacto foi o suficiente para jogá-la de volta para um solo mais seguro. Mas no processo, Raio perdeu o equilíbrio. Seus cascos deslizaram e, por um momento, ele mesmo correu o risco de cair. O coração de todos que assistiam parou. Será que o cavalo heróico pagaria o preço final por sua coragem? Raio escorregou. Seus cascos traseiros perderam aderência no solo lamacento, e por um instante assustador, ele quase caiu no precipício que tentava salvar Sofia de alcançar. O silêncio dominou o ambiente. Os olhos da menina estavam arregalados de pavor. Ela estava segura, mas seu melhor amigo agora corria o risco de despencar. O peso do cavalo fez com que uma parte da terra se soltasse ainda mais. Pedras e lama rolaram em costa abaixo, caindo no rio turbulento. Raio tentou firmar suas patas dianteiras, puxando seu corpo para trás, mas a inclinação do solo dificultava seu equilíbrio. Ele se debatia, chutando o chão em uma tentativa desesperada de evitar a queda. Sofia, sem pensar duas vezes, se ajoelhou ao lado do cavalo e agarrou sua crina, como se pudesse ajudá-lo a voltar para a terra firme. Suas pequenas mãos tremiam e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Vamos, Raio, você consegue. Sua voz fina e aflita cortou o ar. A situação era desesperadora. O herói que havia salvado a menina agora precisava ser salvo. Mas será que ele teria força para escapar do destino cruel que se desenhava diante dele? Raio não desistiu. Sua respiração estava ofegante. Suas patas deslizavam na lama, mas ele se recusava a aceitar a queda. Com um último esforço, ele cavou os cascos no chão e usou toda a sua força para empurrar seu corpo para trás. Cada músculo do seu corpo estava tensionado. Ele sentia a gravidade puxando-o para baixo, mas sua determinação era maior. Ele precisava sobreviver. Com um relincho poderoso, ele deu um último impulso. A lama voou para todos os lados, enquanto ele se lançava para mira a segurança. O esforço valeu a pena. Raio conseguiu se estabilizar, suas patas finalmente encontrando um solo firme. Ainda trêmulo, ele virou-se para Sofia, como se quisesse ter certeza de que ela estava bem. A menina correu até ele e o abraçou com toda a força, enterrando o rosto em sua crina. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você me salvou, Raio. Eu pensei que ia te perder. O cavalo soltou um suspiro profundo e abaixou a cabeça, como se dissesse que tudo estava bem agora. O perigo havia passado, mas o impacto daquele momento ficaria para sempre na memória dos dois. Ainda que Raio e Sofia estivessem a salvo, o perigo não havia terminado completamente. A tempestade se aproximava rapidamente e o vento estava cada vez mais forte.
o céu escurecia e os trovões se tornavam mais frequentes. Raio, mesmo exausto, sentiu que precisava levar Sofia de volta para a fazenda antes que algo pior acontecesse. Ele cutucou a menina suavemente com o focinho e deu um pequeno passo à frente, incentivando-a a segui-lo. Sofia entendeu a mensagem. A lama dificultava a caminhada e Sofia escorregou algumas vezes, mas Raio permaneceu ao seu lado o tempo todo. A cada passo incerto que ela dava, o cavalo a acompanhava, certificando-se de que ela não caísse novamente. Depois de alguns minutos, os dois finalmente chegaram a uma área segura. O estábulo estava à vista. O coração de Sofia, antes tomado pelo pavor, agora batia com alívio. Eles tinham vencido o perigo juntos. Mas a verdadeira magnitude do que Raio havia feito ainda seria percebida pelos adultos que estavam prestes a descobrir essa incrível história de heroísmo. Enquanto Raio e Sofia caminhavam de volta à fazenda, os pais da menina finalmente perceberam sua ausência. Ao verem sua filha coberta de lama e tremendo, correram desesperados até ela. Sofia, o que aconteceu? Sofia, ainda emocionada, tentou contar tudo o que aconteceu, mas sua voz falhava pelo choro. Foi então que os pais olharam para Raio. O cavalo também estava sujo de lama, suas patas ainda marcadas pela batalha contra o barranco. Foi só então que eles perceberam o que realmente havia acontecido. O olhar de Raio era forte, mas cheio de cansaço. Ele sabia que havia feito algo extraordinário, mas não buscava reconhecimento. Ele apenas queria garantir a segurança de sua pequena amiga. Os pais de Sofia se ajoelharam diante do cavalo e, com os olhos marejados, acariciaram seu rosto. Ele salvou a minha vida, mamãe. Sofia finalmente conseguiu dizer. O impacto dessas palavras foi instantâneo. Raio não era apenas um cavalo. Ele era um herói. Agora, em segurança, Sofia olhava para Raio como nunca antes. Até aquele dia, ele era seu melhor amigo. Agora, ele era seu salvador. Cada detalhe daquele momento ficaria marcado para sempre na memória da menina. Os funcionários da fazenda, ao ouvirem a história, ficaram em choque. Um cavalo que não hesitou em enfrentar o perigo para salvar uma criança? Algo assim não acontecia todos os dias. Os pais de Sofia decidiram recompensar Raio de todas as formas possíveis. Ele recebeu os melhores cuidados, comida extra e até uma nova cela feita especialmente para ele. Mas a maior recompensa não veio de bens materiais. Veio da forma como Sofia o olhava. A confiança e o amor entre os dois eram agora inquebráveis. Naquela noite, enquanto os trovões ecoavam ao longe, Sofia adormeceu tranquila, sabendo que tinha ao seu lado o melhor guardião que poderia pedir. No dia seguinte, a história começou a se espalhar. Os vizinhos vieram ver o cavalo heróico e muitos não conseguiam acreditar no que ouviram. Ele realmente enfrentou o perigo sozinho, sem ninguém mandar? A história logo se tornou conhecida na cidade. Jornalistas apareceram para entrevistar a família e contar ao mundo sobre o cavalo corajoso. Fotos de Raio ao lado de Sofia foram compartilhadas, e a admiração por ele crescia a cada dia. Veterinários e especialistas em cavalos começaram a estudar o caso. Como Raio soube o que fazer? O que motivou sua ação? A resposta estava no vínculo profundo entre animal e humano. Quando um cavalo ama seu dono, ele não vê riscos. Ele apenas age para protegê-lo. Raio, no entanto, não se importava com a fama. Para ele, a única coisa que importava era Sofia. E para a menina, não havia dúvida. Raio era mais do que um cavalo. Ele era seu anjo da guarda. Nos dias seguintes, Sofia não desgrudava de Raio. Cada momento ao lado dele era ainda mais especial. Ela passava horas no estábulo, escovando sua crina e conversando com ele. A gratidão que sentia era imensa. Ela começou a levar pequenas guloseimas para o cavalo. Cenouras, maçãs e até cubos de açúcar, algo que Raio adorava. Mas mais do que isso, ela passou a enxergá-lo de uma maneira diferente. Ele não era apenas um cavalo, era um verdadeiro protetor. Todas as noites, antes de dormir, Sofia ia até o estábulo para dar um último carinho nele. Boa noite, Raio. Obrigada por tudo que fez por mim. Ele sempre respondia com um pequeno bufar, como se entendesse cada palavra. A relação entre os dois, que já era forte, agora era inquebrável.
Sofia sabia que nunca mais subestimaria o instinto do seu amigo. E no fundo, Raio também sabia que havia cumprido sua missão: proteger quem ele mais amava. O ato heróico de Raio não ficou apenas na fazenda. A história se espalhou rapidamente, primeiro entre os moradores da cidade e depois para além das fronteiras do município. Jornais locais começaram a noticiar o incrível feito do cavalo que arriscou sua vida para salvar uma criança. A família recebeu inúmeras ligações de repórteres querendo saber mais detalhes sobre o que havia acontecido. A história viralizou. Postagens nas redes sociais mostravam Sofia ao lado de Raio, acompanhadas de legendas emocionantes. Os cavalos realmente são os melhores amigos do homem. Ou, herói de 4 patas salva criança de queda mortal. A fazenda passou a receber visitas de curiosos que queriam ver Raio de perto. Alguns até traziam presentes para ele, desde cobertores especiais até guloseimas. Mas apesar de toda a semor da atenção, Raio permanecia o mesmo. Um cavalo leal, tranquilo e sempre atento à sua pequena dona. Veterinários e especialistas em comportamento equino ficaram fascinados com a história. Como Raio sabia o que fazer? Por que ele arriscou sua vida? Pesquisadores explicaram que cavalos são animais extremamente inteligentes e sensíveis. Eles percebem mudanças no ambiente antes dos humanos, sentem perigo e têm um instinto de proteção muito forte por aqueles com quem criam laços. Além disso, cavalos possuem uma incrível memória emocional. Quando tratam um humano com carinho, reconhecem esse afeto e devolvem de maneira instintiva. Foi exatamente isso que aconteceu com Raio. Ele não pensou. Ele apenas agiu, guiado pelo amor e pela conexão que tinha com Sofia. O caso de Raio foi estudado em universidades de veterinária e até citado em documentários sobre a relação entre humanos e cavalos. A conclusão era sempre a mesma. Os cavalos são capazes de atos heróicos quando sentem que seus amigos estão em perigo. O que Raio fez naquele dia foi mais do que salvar Sofia de um acidente. Ele provou que os animais têm um amor genuíno por aqueles que cuidam deles. Seu ato de coragem mostrou ao mundo que um vínculo verdadeiro entre um humano e um animal pode transcender qualquer barreira. Raio não teve medo. Ele não hesitou. Ele fez o que qualquer verdadeiro amigo faria. Protegeu sua companheira com tudo o que tinha. Essa história inspirou muitas pessoas a olharem para os animais de uma maneira diferente. Afinal, quantas vezes ignoramos os sinais que nossos amigos de 4 patas nos dão? Eles entendem mais do que imaginamos. Eles sentem, protegem e, muitas vezes, arriscam tudo por nós. Raio não precisava de uma medalha ou de reconhecimento. Para ele, tudo o que importava era saber que Sofia estava segura. Esse era o verdadeiro significado do seu heroísmo. A história de Raio e Sofia trouxe uma grande lição para todos. Nunca subestime a inteligência e o instinto de um animal. Eles têm uma conexão com o mundo de uma maneira que muitas vezes os humanos não conseguem entender. Além disso, esse episódio mostrou que a coragem não está apenas nos guerreiros ou nas pessoas fortes, mas também nos seres que vivem pelo amor e pelo instinto de proteção. Raio nos ensinou sobre lealdade, bravura e o valor da amizade verdadeira. Quantas vezes nos esquecemos de valorizar quem está ao nosso lado? Essa história nos lembra que gestos de proteção e amor acontecem todos os dias, e que, às vezes, os maiores heróis não usam capas, mas sim patas. Sofia, agora mais madura, nunca mais olhou para Raio como apenas um cavalo. Para ela, ele era um irmão, um guardião. E esse laço forjado no perigo jamais seria quebrado. O caso de Raio não é o único. Ao longo da história, muitos cavalos já demonstraram bravura impressionante. Durante a Primeira Guerra Mundial, um cavalo chamado Warrior sobreviveu a batalhas intensas e ajudou soldados feridos no campo de guerra. Em 2011, um cavalo chamado Carrie resgatou seu dono, que estava preso na neve, guiando equipes de resgate até ele. Há registros de cavalos que salvam crianças de incêndios, atacam predadores para proteger seus donos e até mesmo detectam doenças em humanos antes que os médicos percebam. Esses exemplos mostram que os cavalos são mais do que simples animais. Eles são protetores, companheiros e verdadeiros heróis da natureza. Ao final da história,
fica uma mensagem poderosa. O amor entre um humano e um animal pode superar qualquer obstáculo. Raio nos ensinou que a verdadeira coragem não vem da força, mas da lealdade e do amor incondicional. Quantas vezes ignoramos os sinais que os animais nos dão? Quantas vezes duvidamos de sua inteligência e sensibilidade? Raio provou que, quando se trata de proteger aqueles que amamos, não há medo, apenas ação. Se essa história te emocionou, lembre-se de olhar para os animais com mais carinho e respeito. Eles sentem, amam e, como vimos, podem até mesmo nos salvar quando menos esperamos. No final, não foi apenas Sofia que foi salva naquela tarde. Foi também a nossa visão sobre o verdadeiro significado de amizade e lealdade. Raio não era apenas um cavalo qualquer. Ele era um guardião, um herói sem capa, movido por um amor que transcende palavras. Ele não pensou duas vezes, não hesitou, não esperou por ordens. Seu instinto falou mais alto e sua coragem brilhou no momento mais crítico. Naquele instante, entre o perigo e a segurança, ele escolheu proteger a pessoa que mais amava, sem medir consequências. Essa história nos ensina que os verdadeiros heróis podem ter quatro patas e um coração gigante, que o amor dos animais é puro, sincero e, muitas vezes, mais forte do que imaginamos. Então, que tal retribuir todo esse amor e coragem? Valorize os animais ao seu redor, porque eles podem ser os anjos que Deus colocou na terra para cuidar de nós. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa conhecer esse incrível ato de heroísmo. E lembre-se, o verdadeiro amor não precisa de palavras. Ele se prova nas ações. Essa história não foi apenas sobre um cavalo corajoso. Foi sobre amizade, instinto e a incrível conexão entre humanos e animais. Raio salvou Sofia sem esperar nada em troca, apenas movido pelo amor. E isso nos ensina algo muito poderoso. Os verdadeiros laços não precisam de palavras, mas de ações. Agora, se essa história te emocionou e te fez refletir sobre a lealdade e o amor dos animais, eu te faço um pedido. Deixe o seu like agora. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras para você, com a mesma dedicação que Raio teve ao proteger Sofia. Se inscreva no canal. Assim, você garante que nunca vai perder histórias incríveis como essa. E juntos podemos espalhar ainda mais amor e aprendizado. Compartilhe essa história. Alguém pode estar precisando dessa mensagem hoje. Quem sabe você não faz a diferença na vida de alguém, assim como o Raio fez na de Sofia? Se você acredita que o amor e a coragem podem transformar vidas, então faça parte dessa jornada comigo. Aperte o botão de inscrever-se agora e venha se emocionar com cada nova história. Love.